Capítulo 728. Obviamente, Senor não apostaria que o item lançado por seu oponente não representava uma ameaça. Ele imediatamente se esquivou para longe, permitindo que a cigarreira de ferro que estava selada por uma parede de espiritualidade caísse no chão. Então, abriu a boca mais uma vez e produziu um grito. Um rugido que parecia vir das profundezas de seu próprio corpo espiritual fez Klein sentir uma dor insuportável na cabeça. Embora ele frequentemente sofresse com os delírios de existências como o verdadeiro Criador e o Senhor Porta, e fosse bastante resistente a tais ataques, era impossível para ele não fazer uma pausa momentânea. Ele sentiu o nariz arder como se um capilar tivesse estourado. Porém, com sua resistência combinada com o suborno, os efeitos foram reduzidos. Isso fez com que sua pausa momentânea durasse apenas um instante, e isso era algo que o Senhor não tinha ideia de saber. Portanto, Klein fingiu que não havia se recuperado ao revelar seu estado de fraqueza, esperando que o inimigo caísse em sua armadilha. Em uma batalha comum, como um espectro era capaz de saltar através de meios espelhados, tornando impossível determinar esse local com antecedência, tornou impossível manter uma distância de 5 metros de seu oponente, mesmo que ele criasse chamas e as usasse repetidamente para se aproximar. Isso fez com que sua habilidade de controle dos fios do corpo espiritual fosse interrompida momentaneamente depois que houvesse quaisquer efeitos significativos. Para isso, planejou correr um pequeno risco. Ele fez seu oponente cair em uma armadilha que ele planejou, para encerrar rapidamente a batalha e escapar para o penhasco. Vendo seu alvo parecer atordoado devido aos repetidos gritos, Senor não hesitou em fazer sua aura se aprofundar. A figura contraída do almirante de sangue apareceu rapidamente nos olhos de Klein de uma maneira anormalmente clara. Este não era um reflexo do mundo, mas duas pequenas figuras aparentemente ganhando vida aos seus olhos. Quando a possessão do espectro estava quase concluída, Klein, com suas roupas esfarrapadas e carbonizadas, estendeu lentamente a palma da mão esquerda, como se estivesse gesticulando por favor como um cavalheiro educado. A fome rastejante manteve sua escuridão sinistra e nobre enquanto distorcia com força o alvo do almirante de sangue. Devido ao halo congelante de antes, havia gelo e corpos cristalinos por toda parte ao redor deles. Todos eram equivalentes a uma superfície espelhada. No gelo fino, o Senhor com seu chapéu triangular apareceu ali, sua expressão era como se ele estivesse perdido. Naquele momento, a fome rastejante mudou para um estado negro profundo quando Klein disse uma palavra cheia de impureza, uma palavra que veio da língua dos diabos. Lentidão. Assim que ele estava prestes a usar as superfícies espelhadas para se afastar, Senhor congelou instantaneamente. Sua figura se delineou involuntariamente enquanto seu corpo ficava extremamente rígido. Suas tentativas falharam. Como não havia como usar lentidão repetidamente, Klein fez sua luva esquerda ficar pálida, pois estava tingida com uma cor verde levemente escura. Zumbi. A vedação causada pela geada no chão mais uma vez se agravou à medida que se espalharam rapidamente para o lado do Senhor e começaram a se espalhar dos dedos dos pés para transformá-lo em uma escultura de gelo completa. Com seu conhecimento de que um espectro tinha uma resistência muito forte ao frio, Klein não baixou a guarda nem perdeu tempo. Ele fez a fome rastejante se transformar numa cor dourada. Os ilusórios fios negros em seus olhos foram escondidos quando 2 relâmpagos prateados e ofuscantes dispararam das profundezas de seus olhos. Perfuração psíquica do interrogador. Em seu estado normal, a fusão de espírito e carne de Senhor normalmente não seria significativamente afetada. Ele poderia até fazer com que o ataque saísse pela culatra em seu oponente. No entanto,
Tendo acabado de se recuperar de lentidão, ele se viu selado no gelo. Tudo o que ele pôde fazer foi resistir ao raio informe que atingiu seu corpo espiritual. Sua mente parecia sentir uma lâmina penetrando enquanto se torcia. A dor se espalhou por seu corpo enquanto ele perdia temporariamente toda a razão. No momento em que recuperou a lucidez e se preparou para dar saltos contínuos para se distanciar, o frio aventureiro à sua frente abriu a boca mais uma vez. Lentidão. Merda. As ações do Senhor tornaram-se lentas e foram impedidas mais uma vez. Então, sem nenhuma surpresa, ele sofreu os 2 ataques seguintes de selo de gelo e perfuração psíquica. Quando ele escapou novamente, German Sparrow, de cabelos pretos e olhos castanhos, abriu a boca pela 3ª vez com uma expressão inexpressiva. Lentidão. Senhor ficou furioso enquanto cambaleava em desespero antes de se ver preso em um ciclo perpétuo. Quanto a Klein, que manteve seu oponente no lugar 3 vezes, estava começando a controlar os fios do corpo espiritual de seu oponente. Na verdade, a solução mais eficaz para quando seu oponente não conseguisse escapar era aproveitar a oportunidade para usar o sentença de morte para desferir 2 ou 3 ataques letais. Mas seus fracassos passados lhe disseram que seu inimigo tinha um item místico que lhe permitia ter sorte. Um tiro excessivamente direto e letal pode muito bem levar a um acidente, resultando em alguns efeitos indesejáveis. Foi precisamente por causa disso que ele decidiu proceder gradualmente na ordem correta, controlando os fios do corpo espiritual do almirante de sangue. O tempo passou rapidamente. Enquanto Klein corria ao redor do Senhor para evitar os possíveis ataques do semideus da escola de pensamento rosa, ele controlava os fios do corpo espiritual de Senhor e lentamente alcançou o estado de ganhar o controle inicial. 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. Os pensamentos de Senhor instantaneamente ficaram lentos, como se cada parte de seu corpo estivesse enferrujando. Klein não tinha mais forças para usar a fome rastejante novamente. Ele continuou a aprofundar seu controle enquanto começava a andar a uma velocidade adequada. Não, eu não posso deixar isso continuar. Os pensamentos se moveram lentamente pela mente de Senhor enquanto uma flecha de gelo translúcido se condensava na frente dele. Estava tingida de um verde sombrio, como se mostrasse respeito pela floresta circundante. Quanto a Klein, que havia testemunhado a série de ações lentas de seu oponente, retraiu lentamente a mão esquerda e tirou as viagens de groselha do peito e se preparou. Soou! A flecha de gelo finalmente disparou, aparentemente indo em direção ao peito de Klein, mas de repente mudou de direção no meio do caminho enquanto voava diagonalmente para cima. Esse ajuste deveria ter sido um golpe letal repentino, mas como os pensamentos de Senhor foram significativamente desacelerados, a ordem recebida pela flecha de gelo só aconteceu quando estava quase chegando a Klein. Isso tornou a mudança repentina insuficiente para pegar Klein de surpresa enquanto ele movia as viagens de groselha e bloqueava facilmente o ataque. A expressão do Senhor ficou pálida novamente. Depois de alguns segundos de reflexão, ele lentamente abriu a boca na tentativa de soltar um grito do espectro. Já tendo se preparado, Klein falou primeiro. Bang! Uma bala de ar disparou rapidamente e atingiu o Senhor na boca, jogando sua cabeça para trás enquanto os dentes caíam. O grito ficou preso em sua garganta. Vendo o controle se aprofundar e como a resistência do Senhor estava desmoronando pouco a ponto de perder a razão e lançar uma saraivada de ataques como um lunático, Klein de repente sentiu um pouco de alegria. Naquele momento, um choro estridente e agudo de criança soou e ressoou na floresta. Caroços se projetavam por todo o corpo de Klein quando ele largou as viagens de groselha de sua mão.
Sua cabeça parecia estar sendo apertada com força por uma mão invisível, fazendo-o perder momentaneamente os sentidos do ambiente, incluindo os fios do corpo espiritual. Como resultado, seu controle sobre Senhor foi removido. A cerca de 100 metros de distância deles, o bebê grande, preto, inchado e enrugado, que parecia ter saído da água, escapou do seu estado ilusório e voltou à realidade. Seus membros eram longos e finos e havia apenas um buraco irregular no rosto. Circulando pelo buraco havia dentes retorcidos. Naquele momento, o corpo de Shanks tinha um ferimento adicional que era óbvio e profundo. Era uma ferida penetrante que atravessou a pele preta e inchada, fazendo com que jorrasse um líquido verde escuro putrido. Depois que o semideus da escola de pensamento rosa apareceu, ele parou de se esquivar ou escapar. Ele começou a gritar como um louco, soltando gritos infantis. Isso fez Klein e Senhor caírem em um doloroso estupor. Até seus corpos mostravam sinais de perda de controle. As 4 cabeças loiras de olhos vermelhos foram jogadas no vazio quando abriram a boca e soltaram um grito silencioso, silenciando os gritos aterrorizantes. Reinet, Tyniker e Shanks haviam se envolvido em outra rodada de combate, alternando entre o mundo espiritual e a realidade de vez em quando, enquanto se deslocavam entre folhas, ervas daninhas, ovos de insetos, cristais de gelo e espinhos. Senhor e Klein ficaram em seus lugares, estupefatos. Eles fizeram o possível para se recuperar dos efeitos do choro. Nesse aspecto, Senhor acreditava que, como espectro, tinha uma vantagem insuperável. Os cantos de seus lábios inconscientemente se curvaram um pouco. Ele já havia descoberto o que fazer com seu oponente mais tarde. Mas naquele momento, os olhos do aventureiro que estava com roupas esfarrapadas e exalava um comportamento frio ficaram lúcidos. Fazia apenas um segundo que o choro infantil terminou. Klein, que tinha experiência nisso, se recuperou rapidamente ao perceber que o Senhor ainda estava atordoado e impedido. Uma oportunidade. Sua mente agitou-se, mas ele não tentou um ataque de longa distância que permitisse muitos acidentes. Em vez disso, escolheu controlar os fios do corpo espiritual de Senhor, o que levou mais tempo. Ele bateu o pé direito enquanto sua figura avançava em direção ao oponente como uma pantera. Sua luva esquerda era escura e, quando se moveu para trás, condensou-se de uma maneira que lembrava uma lâmina, formando uma arma gigantesca formada por lava e chamas. Apóstolo do Desejo, espada de lava. Bam! O corpo de Klein passou pela esquerda do Senhor quando a espada abrasadora passou por seu peito e ficou presa no meio. As chamas azuis claras acenderam Senhor, mas além de sofrer danos em seu corpo, ele não perdeu a vida. No entanto, a dor o deixou gritando sem parar. Depois que os dois se chocaram, Klein imediatamente abandonou a espada de lava. Ele deu um passo para a esquerda e se virou, encarando as costas do almirante de sangue. Ele levantou o sentença de morte preto como ferro na cabeça de seu oponente. Ele não usou o ataque letal e puxou o gatilho diretamente. Com um estrondo, seu corpo tremeu um pouco de repente. Isso porque o local em que ele pisou parecia ser um buraco. Consequentemente, sentença de morte deslizou para baixo e a bala dourada atingiu a lateral do pescoço do Senhor. Sangue contaminado com um tom verde escuro foi jorrado. O almirante de sangue perdeu quase metade do pescoço ao cair para frente. Ele desmaiou, mas permaneceu vivo. Klein estava prestes a adicionar outra bala quando o céu escureceu de repente. Um braço de repente se estendeu. O braço tinha 10 metros de comprimento e uma superfície preta e pegajosa com estranhas saliências. Eram crânios, globos oculares erguidos ou línguas farpadas. No momento em que apareceu, fez toda a floresta tremer.
Todas as folhas murcharam enquanto todos os insetos enrijeciam para a morte. Todas as feras caíram paralisadas no chão ou começaram a se morder violentamente, deixando seus corpos sangrando. A premonição de perigo de Klein atingiu o seu limite. Ele fechou os olhos apressadamente, avançou e rolou. Ele pegou as viagens de Groselha e segurou-o na frente do rosto. Ponto.